Quantos monarcas teve o Brasil? Quantos monarcas teve o Brasil? Cuidado com essa pergunta. Se você respondeu 2, Dom Pedro I e Dom Pedro II, saiba que você errou. E é o que eu vou explicar daqui a pouco aqui no canal Contando Histórias. Salve pessoal, aqui o canal Contando Histórias, o canal que tem por objetivo contar e explicar para vocês fatos históricos inusitados, curiosidades históricas, coisas importantes que nunca foram contadas para vocês na época dos bancos escolares, nas escolas, naquele currículozinho que tinha apenas como objetivo fazer vocês passarem no vestibular e no Enem. Pois bem, a nossa história começa em 1808, quando o príncipe Dom João foge de Portugal, trazendo a sua mãe, a rainha reinante, Dona Maria I, e toda a corte portuguesa para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas que estavam invadindo Portugal. Permaneceram aqui pelos 13 anos seguintes e, após a derrota de Napoleão, instala-se o Congresso de Viena. Esse congresso tinha como objetivo restabelecer o mapa europeu o mais fielmente possível ao status pré-guerras napoleônicas, o mapa que havia sido destroçado pelos avanços de Napoleão, bem como fazer com que as casas reinantes antes das guerras fossem restabelecidas em toda a Europa. Para isso, havia um critério importante, o critério da legitimidade, ou seja, essas casas deveriam estar presentes nas suas respectivas sedes para que pudessem ter o direito ao restabelecimento e ter assento no Congresso. Ocorre que a Casa Real Portuguesa não estava em Portugal, estava no Brasil, e esta era uma situação bastante irregular e bizarra para a época, porque era a primeira vez que um império era dirigido e governado a partir de uma colônia. Isto era totalmente irregular. A solução mais óbvia era a corte se mudar imediatamente para Portugal, voltar para o seu país. O problema é que havia algumas questões que não eram fáceis de ser resolvidas. Uma delas é que vários desses membros da corte haviam casado aqui no Brasil, haviam constituído famílias, outros haviam estabelecido negócios, eram sócios de casas comerciais, de fazendas, e ficava muito difícil eles se desvencilharem desses negócios rapidamente para poder voltarem para Portugal. Além do mais, havia uma questão geopolítica. Muitos alegavam que a corte aqui no Brasil estava muito mais protegida, já que o Brasil era mais difícil de ser invadido, caso ocorresse novamente uma nova guerra e Portugal corresse o risco de nova invasão. Além do mais, a presença da corte aqui no Brasil era uma forma de assegurar a integridade do território da colônia, visto que as colônias espanholas naquela época já estavam fragmentadas. Então ficava difícil naquele momento um retorno rápido para Lisboa. Então Dom João VI, ou melhor, desculpe, o príncipe regente Dom João teve uma brilhante ideia. Ele simplesmente elevou o Brasil à categoria de reino e criou o Reino Unido de Portugal e Algarves. Uma estrutura semelhante ao que já havia na Grã-Bretanha, né? o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Nessa situação, o Brasil deixa de ser colônia. Veja bem, o Brasil não deixou de ser colônia em 1822, com a independência. O Brasil deixa de ser colônia em 1815, quando é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, o Brasil ficou do mesmo nível de Portugal, a mesma importância política. Eram status semelhantes. Inclusive, o Brasil passou a ter direito a representantes no parlamento português. Assim, em 1815, na condição de reino e não mais de colônia, o Brasil tem o seu primeiro monarca, no caso, Dona Maria I, a rainha, e se torna oficialmente e legalmente a sede do Império Português, com o príncipe regente Dom João governando o Império a partir do Rio de Janeiro, já que a sua mãe já não tinha mais condições de reinar e de governar por conta da sua doença, por estar mentalmente incapacitada.
Em 1816, a rainha morre e o seu filho, Dom João, sobe ao trono como Dom João VI e se torna o nosso segundo monarca. Esta situação perdura até 1821, quando, por conta da Revolução Liberal do Porto, que havia acontecido em 1820, Dom João, o rei Dom João, é obrigado pelas cortes portuguesas a retornar a Lisboa. Assim, a sede do Império muda novamente do Rio de Janeiro para Lisboa. Até que, em 1822, o Reino Unido de Portugal e Algarves desaparece porque o Brasil se torna independente. E a partir daí se torna um império, e na sequência tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Portanto, a resposta para a minha pergunta no começo do vídeo é que nós, o Brasil, teve 4 monarcas na condição de reino, a rainha Dona Maria I e o rei Dom João VI, e já na condição de império, os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Pois é isso, pessoal. Legal, né? A gente fica por aqui. Por favor, curtam, compartilhem para ajudar o canal. Eu agradeço e até a próxima. Muito obrigado.